Ok. Então, irmãos, nós convidamos bastante gente, né, para o dia de hoje, mas eu imaginava que pelo contexto não viria bastante gente, e no nosso contexto de igreja pequena, se viesse uns 3 ou 4 a mais já era bastante gente, né? Mas, gente, independente da quantidade, eu me senti muito alegre ali no fundo de voltar a cultuar, voltar a louvar como igreja. Não sei se vocês estavam acompanhando a letra, mas vocês devem ter percebido que eu me perdi várias vezes porque eu não estava prestando atenção na letra. Eu estava querendo cantar, louvar, e aí eu não estava passando a letra. Então, eu dou graças a Deus pela vida de vocês e pela oportunidade que nós temos de novamente estarmos reunidos, louvando e adorando ao Senhor. E meus irmãos, nós estamos na série do Evangelho segundo o relato de Marcos e hoje nós trataremos da ressurreição. Então nós vamos dar um salto nos capítulos que nós estávamos e vamos lá para o último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Então, quem está com a Bíblia aí, abre em Marcos 16. A Jéssica vai colocar aqui no Data Show para quem não tiver com a Bíblia e quiser acompanhar. Gente, primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a riqueza da palavra do Senhor e como em apenas um evangelho nós já fomos ricamente abençoados. Nós estamos há mais de um ano no evangelho segundo o relato de Marcos. Mais de um ano e nós estamos no capítulo 10 de Marcos. Gente, nós já tratamos de inúmeros assuntos, nós já fomos abençoados por tantas coisas. Eu não sei se vocês perceberam, mas por exemplo, no Dia das Crianças, eu falei, vou trazer uma mensagem que fala mais sobre a questão da relação de Jesus e a criança. E nós fizemos isso, sem precisar sair do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos nós tratamos dessa relação. Hoje, no culto da ressurreição, também no Evangelho de Marcos, nós trataremos do culto da ressurreição. Por que eu quero chamar a atenção disso para vocês? Que, gente, apenas um Evangelho, a gente tem conteúdo suficiente para 2 anos de culto, em apenas um Evangelho. Olha a riqueza da palavra do Senhor. E a gente está diante dos temas, de inúmeros temas. Por exemplo, daqui 2 semanas, nós falaremos sobre o divórcio. Como que Jesus tratou o divórcio? Era permitido? Não era permitido? No Evangelho de Marcos nós trataremos. Então nós temos passado por etapa de lições que são muito práticas, lições que são reveladoras sobre a obra de Jesus, mas cada vez mais a gente tem mergulhado na palavra do Senhor e com profundidade de apenas um evangelho. Então, gente, isso é para a gente ver como a gente pode passar a vida inteira lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, mas ela sempre vai ter algo para nós. Porque se um evangelho a gente pode ficar 2 anos nele, imagina os outros 65 livros da Bíblia, né? Então a gente está diante de algo que realmente é muito maior do que nós, que é a palavra de Deus. Então vamos ler aqui Marcos capítulo 16, versículo 1 ao 8. Diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Versículo 8, o último que nós leremos. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Irmãos, estamos diante do famoso relato da ressurreição, onde as mulheres foram visitar Jesus e se depararam com um vazio, né? E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso.
Assim como o Natal é um símbolo máximo, eu acho que de todas as datas que a gente tem ao longo do ano, o Natal é um dos maiores eventos para a igreja cristã. Só que tem muita discussão porque, de fato, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso a gente tem convicção. Então muita gente fica, então é certo celebrar o Natal, ou é errado celebrar o Natal. Mas é importante a gente pensar e celebrar que Jesus nasceu. Nós não sabemos o dia exato, sabemos que não foi no Natal, por quê? Que não foi no dia 25? Porque, gente, a descrição é de que haviam ovelhas nos pastos e o período de dezembro, onde Jesus nasceu, é um frio enorme, que não teria ovelhas nos pastos, entendeu? Elas ficam fechadinhas no aprisco, protegidas. Então Jesus nasceu em outra época, não final do ano. Mas é importante a gente ter um dia para celebrar o nascimento de Jesus, certo? E o segundo evento, que é muito comemorado na igreja cristã, né? Cristão eu falo como um todo, envolvendo católicos e protestantes, que somos nós, é a Páscoa. Gente, a Páscoa, nós estamos muito mais próximos do dia que realmente aconteceu. Porque a descrição de todos os eventos e era assim em abril. Então, de fato, nós estamos próximos do significado da época da Páscoa. E eu não sei se vocês já passaram pela experiência, eu já vou tratar da ressurreição, mas eu não sei se vocês já passaram pela seguinte experiência. Eu, quando era adolescente, né, eu me converti na adolescência, e aí eu estava lendo a Bíblia sozinho à noite, e aí eu vi lá em Êxodo falando sobre a Páscoa. E eu falei, uai, em Êxodo Jesus ainda não tinha vindo. Por que tem Páscoa se Jesus ainda não tinha vindo? Aí no outro dia eu perguntei para um menino André que estudava comigo, que já era cristão há muito mais tempo, e aí eu falei para ele, André, se a Páscoa é a ressurreição de Cristo, por que tem Páscoa antes de Cristo vir? Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas quando o povo foi liberto do Egito, foi instituído a Páscoa. Então a Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passagem, era um novo tempo, um novo ciclo. O povo estava saindo da escravidão e sendo libertos para a vida de fato, para um recomeço. Então, a primeira Páscoa foi a libertação do povo do Egito. A segunda Páscoa, que passou a ser a Páscoa oficial, é a ressurreição de Cristo, que é a libertação da nossa vida da escravidão do pecado. E nós trataremos disso. Gente, uma outra coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte, que a Páscoa, a ressurreição, ela é tão cara, tão importante para nós, que é como dizem, vocês já devem ter visto isso no Facebook, sabe? Tem até umas imagenzinhas, aquela coisa de que você pode visitar o túmulo de Allan Kardec. Allan Kardec é um dos principais nomes do Espiritismo. Você pode visitar o túmulo dele, vai estar escrito o quê? Aqui jaz Allan Kardec. Você pode visitar o túmulo de Buda, que também foi um grande nome, vai estar lá, aqui jaz Buda. E de todas as pessoas que a gente pensar, as grandes personalidades, inclusive os grandes homens de Deus, as grandes mulheres. Você pode visitar o túmulo de Pedro, que fica inclusive lá no Vaticano, e vai estar escrito aqui jaz Pedro, ele descansa, né? É o termo usado para aqueles que estão no Senhor. Mas a gente não consegue visitar o túmulo de Cristo e encontrar aqui jaz Jesus Cristo. Se a gente visitar a tumba, vai estar o quê? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, gente, nós estamos diante de algo que é sem igual na história da humanidade. A ressurreição é o ponto central da fé cristã e a ressurreição é o ponto central da história da humanidade. A história é dividida em quando Jesus nasceu, mas Jesus passou a ser reconhecido como Messias não quando ele nasceu, mas depois que ele ressuscitou. A gente vai perceber que até os familiares de Jesus ainda tinham certas dúvidas a respeito, mas depois que Jesus ressuscitou, Tiago, por exemplo, o irmão de Jesus, virou uma das pessoas mais importantes da igreja, e a gente vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Gente, no versículo 1 e 2, que nós lemos agora, nós vimos a citação do nome dessas mulheres. 3 mulheres que foram visitar Jesus, que estavam indo visitar Jesus. Dessas 3 mulheres, elas são citadas várias vezes. Elas foram citadas no capítulo 15, né, no versículo 40, no versículo 47 e agora no versículo 16. Talvez vocês pensem assim, mas gente, Jesus foi crucificado na sexta.
elas estavam indo no domingo para poder ungir o corpo, que era eles passavam como se fosse óleos aromáticos, algumas coisas, para que conservasse mais, e eles tinham muito essa questão de dar um sepultamento digno. Então era como se fosse um último cuidado, né, com o corpo de Jesus. Por que elas estavam fazendo isso no domingo, gente? Não é muito comum isso, né? E enterrar alguém, sepultar, depois ir lá cuidar do corpo. Vocês devem se lembrar que o povo guardava o sábado. Jesus foi crucificado na tarde de sexta-feira. Não sei se vocês conviveram ou convivem com algum adventista. A Gigi até morou com o adventista, não foi? Ou testemunho de Jeová? Eu já participei, Então, o adventista, ele vai seguir exatamente o que o pessoal seguia antes da vinda de Cristo. Na sexta-feira, depois das 18, eles já começam o processo de guardar. Não é só no sábado, no final da sexta-feira. Fica mais agitado, mas fazia tempo que a gente não tinha bastante criança aqui. Opa! Vou chegar lá. E aí, gente, nesse episódio aqui a gente vê, eu vou chegar lá, pode ficar tranquilo, que era o seguinte: como às 18 horas eles já começam a guardar o sábado, quando Jesus é tirado da crucificação, tirado da cruz, eles já estavam em processo de guardar o sábado. Aí tiveram que esperar passar o sábado, e no domingo, pela manhã, por volta das 5h30 provavelmente, né, ao pôr do sol, de acordo com a descrição, elas compraram as coisas e foram para ungir Jesus. Então, gente, as três foram decididas, tão decididas que era o seguinte: vocês acham que 3 mulheres conseguiriam rolar uma pedra que tampa uma caverna para poder que fica os corpos, por exemplo? Elas vão no caminho e elas vão falando: a gente não tem como. Mas elas estavam confiantes de que alguém ia aparecer no caminho, ia ter algum homem, alguma pessoa mais para ajudar elas a rolar essa pedra. Então a gente vê que é o seguinte: elas estavam decididas. E, gente, Deus quis que nós soubéssemos exatamente quem eram essas mulheres. Por exemplo, tem uma conversa que o jovem rico chega até Jesus. Alguém sabe o nome do jovem rico? A gente não sabe o nome do jovem rico. A gente tem um episódio em que 2 irmãos chegam para Jesus e um fala: Senhor, diga para o meu irmão que ele pague o que ele me deve. A gente sabe o nome desses irmãos? Não sabemos. Tem muitas histórias da Bíblia, muitos casos, que nós não sabemos o nome. Vários. Mas Deus quis que nós soubéssemos os nomes dessas 3 mulheres que foram até o túmulo. Por que Deus quis destacar isso, gente? Por que Deus quis que nós soubéssemos disso? Gente, nós não sabemos exatamente o que Deus quis nos ensinar, mas nós podemos, com base na palavra, se esforçar para tentar compreender. E uma coisa importante é o seguinte: em uma sociedade onde a mulher tinha pouco valor, vocês já devem saber que, gente, há 100 anos atrás, ou menos, se a gente vai conversar com os avós, bisavós, a gente já vai ouvir o povo falando: antigamente não respeitavam as mulheres, antigamente mulher era tratada quase como se fosse objeto, ou vocês nunca ouviram coisas assim. Agora imagina há 2000 anos atrás. Gente, as mulheres praticamente não tinham voz, não eram ouvidas, principalmente no contexto religioso. Se fosse para inventar uma história, gente, não faria muito mais sentido falar que os homens que viram? Já que ia inventar uma história, colocava quem o povo dava mais credibilidade. Mas não, Deus quis que fossem as mulheres. E, gente, a notícia mais importante da história da humanidade, Deus quis que fosse dado pela boca dessas 3 mulheres, que têm os nomes relatados por 3 vezes nesse evangelho. Então, Deus quis atribuir o valor da notícia mais importante da história a elas. Outra coisa, gente, sobre ainda essa ida delas, né, que talvez não sei vocês, mas eu pensei, gente, se o sepultamento foi na sexta e elas estavam visitando no domingo, elas iriam encontrar o corpo em um estado caótico. Mas lembra que eu falei para vocês de ser uma região razoavelmente fria? Então, ali em abril já é razoavelmente frio, a região de Jerusalém, e Jerusalém é acima do nível do mar.
mais 600 metros acima do nível do mar. Então é um friozinho considerável. Então acreditava-se que os corpos estariam razoavelmente conservados. Razoavelmente, gente, seria um corpo passando por processo de putrefação. Mas ainda assim elas estavam dispostas a ir e cuidar deste corpo. No versículo 3 e 4, diz assim: perguntando umas às outras, quem removerá a pedra do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Um advogado norte-americano, chamado Frank Morrison, ele quis investigar a ressurreição de Jesus, porque ele falou, a ressurreição é estranha, essas mulheres indo visitar o túmulo sem saber quem que ia empurrar a pedra é uma questão estranha, e ele foi investigar essa questão, e ele, ao investigar, no caso, ele que era ateu e que queria provar que era uma mentira, ele acabou se convertendo a Jesus Cristo e crendo na ressurreição. E ele escreveu um livro que hoje tem, inclusive em português, que é chamado Quem Moveu a Pedra? Que é justamente ele falando do processo dele ateu, investigando sobre a ressurreição e tendo encontrado com Cristo enquanto estudava a esse respeito. Vamos avançar um pouquinho, eu quero pensar com vocês nos últimos versículos, do 6 ao 8, que diz assim: não tenham medo, disse o anjo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Gente, elas ficaram assustadas, amedrontadas, e também a própria palavra usada para amedrontadas também dá a entender maravilhadas, sabe? Extasiadas. Gente, eu acho que não precisa de muito esforço para a gente imaginar que elas estavam maravilhadas e assustadas ao mesmo tempo, Ou vocês não ficariam indo visitar o túmulo daquele que falou que era o Filho de Deus, chega lá, encontra um ser que parece muito um anjo, a descrição de Lucas é ainda mais clara, e aí fala que o túmulo está vazio e ele ressuscitou. Vocês reagiriam normal, gente? Vocês iam voltar para casa, tudo bem? Gente, é natural que elas estivessem como elas estavam. Aqui no Evangelho segundo o relato de Marcos, ele não usa a palavra anjo, Só que a palavra anjo, gente, ela tem um significado principal que é mensageiro. Anjo significa mensageiro. Todas as vezes que a gente vê, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, eles são tratados como mensageiro. Por exemplo, quando José é visitado por um anjo, ele faz o quê? Ele dá uma mensagem. Quando Jacó é visitado por um anjo, ele dá uma mensagem. Então aqui, o que esse homem, vestido de branco, segundo a gente acabou de ler, fez? Ele deu uma mensagem. Então ele tem todas as características, sim, de um anjo do Senhor. Mas Marcos não chamou tanta atenção a isso, Ele deu mais destaque a outras coisas. Gente, uma coisa que eu quero pensar com vocês. Várias vezes Jesus falou, pediu silêncio. Jesus falou, vão e não contem para ninguém o que foi que eu fiz. Vão e fiquem em silêncio, não sai espalhando ainda. E o que o povo fazia, gente? Alguém se lembra? Quando Jesus pedia para o povo não contar, alguém se lembra? Contavam muito, saíam dando com a língua nos dentes. E aqui o anjo fala para elas, vão e contem que ele ressuscitou. E o que elas fizeram? Aqui a gente vê que elas ficaram assustadas e guardaram para elas no primeiro momento. Então, gente, por que nós somos assim, gente? Por que Jesus fala para nós, faz A, a gente reluta em fazer o que Jesus falou. Aí Jesus fala, tá, agora faz B, já que A era tão difícil, faz B agora. Aí a gente tem tanta dificuldade para fazer o B. Gente, o que acontece conosco? É claro que nós temos ainda resquícios da inclinação para o pecado, mas muitas vezes tem um pouquinho também de
sem vergonhice nossa, como diria a mãe para um filho. Porque não é possível. Jesus fala, guarda, não conta para ninguém. Aí o povo saía contando. Jesus fala, conta, aí elas ficam guardando para elas. E talvez vocês olhem e pensam, nossa, mas as 3 mulheres receberam uma grande notícia e o que elas fizeram? Elas fugiram assustadas? Que absurdo! Nunca vi isso antes. Será que a gente nunca viu antes? O que os discípulos fizeram quando Jesus foi crucificado? Fugiram assustados, não foi isso? Quando Jesus volta diante deles, o que eles estão fazendo? Trancados, assustados. Gente, estava todo mundo assustado naquele tempo. O que aconteceu com Jesus foi algo assustador, algo grandioso. E as mulheres, mesmo diante da grande notícia, elas ainda demoraram um pouco para assimilar o que estava acontecendo. Tem uma frase que eu mandei hoje de manhã no devocional, eu não sei se vocês chegaram a ler ou ouvir, do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala o seguinte, gente. Presta atenção na frase dele. A ressurreição de Cristo é uma das fraudes mais maldosas da história, ou então é o fato mais extraordinário da história. Gente, a gente só tem 2 caminhos. Ou a ressurreição é a maior mentira da história, que há 2000 anos está todo mundo com cara de palhaço, né? Comemorando, realizando Páscoa, um monte de coisa. Ou é uma mentira que enganou todo mundo há 2000 anos, ou é a verdade mais extraordinária da história. Então, e ele continua, ele fala assim, ou a ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem em pé juntos, ou os dois caem juntos. Se a ressurreição não existiu, o cristianismo cai, gente. Por quê? Porque a gente acredita, o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, que se a gente não crê que Jesus ressuscitou, a nossa fé é morta, a nossa pregação não faz sentido. Eu mandei esse versículo também hoje de manhã no devocional. Então, gente, a ressurreição é o divisor de águas. Ele conclui, né, acrescentando ainda o que o Hernandes Dias Lopes falou. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. Então, gente, a ressurreição é sim o ponto fundamental da nossa fé. Só tem 2 possibilidades diante da ressurreição. Ou a gente não acredita nela e segue a nossa vida do nosso jeito, ou a gente acredita na ressurreição e, consequentemente, a gente acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ou vocês já viram alguém ressuscitando por aí? A gente acredita que Jesus é o Filho de Deus e que, consequentemente, a nossa vida deve ser direcionada a Ele. Então, gente, já tentaram, para amenizar isso, lidar com a ressurreição de diversas maneiras. Já teve uma teoria que já surgiu desde o tempo dos apóstolos. E os próprios romanos falaram, já que ninguém achou o corpo de Jesus, já que estão com essa conversa que Jesus ressuscitou, sai por aí falando que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Isso já está nos evangelhos, os romanos falando isso, e um monte de gente vem falando isso ao longo da história. Gente, mas que roubo foi esse que até hoje ninguém achou esse corpo? E outra coisa, se você mentisse, gente, por alguma coisa, todo mundo já mentiu pelo menos uma vez na vida, ao menos que nós tenhamos aqui pessoas que já estão prontas para encontrar com Jesus em um arrebatamento, né? Todo mundo já mentiu pelo menos uma vez na vida. E às vezes, você vai longe para sustentar a mentira, por vergonha, por uma série de coisas. Mas você seria capaz de ir até a morte para sustentar a sua mentira? Eu acho pouco provável. Aí o pessoal falou, não, os apóstolos mentiram, roubaram o corpo de Jesus e mentiram. Só que aí a gente vai ver, Pedro morreu como? Crucificado. Paulo, decapitado à espada. Eu já falei para vocês sobre isso. André, por exemplo, outro, o irmão de Pedro, também padeceu sendo morto pela fé em Jesus. A gente vai ter um caso de Tomé, que as pessoas lembram de Tomé só como aquele que precisou ver para crer. Tomé morreu a flechada, pregando o evangelho na Índia. Gente, se eles tivessem roubado o corpo de Jesus, gente, vocês acham que eles iam morrer por isso, pregando o evangelho de Jesus? Até Tomé, que até hoje a igreja olha para Tomé com pouca credibilidade, gente. Gente, nós estamos diante de um fato que dividiu a história da humanidade. Podem arrumar motivos para falar isso, falar aquilo. Vocês podem não acreditar, mas tem teoria na internet de gente falando toda essa história começou porque as 3 mulheres erraram o túmulo de Jesus. Vocês acreditam no absurdo desse, gente? Tem teoria, o povo fala, foram no túmulo errado,
Aí, de lá para cá, contaram a história de que o túmulo estava vazio. Isso aí também seria fácil, né? Já que Roma foi tão incomodada por conta dos cristãos, era só Roma falar, então tá aqui o túmulo certo, tá aqui o corpo de Jesus, e morreu essa história. Mas não. Então, gente, as pessoas vão criar inúmeras histórias, as pessoas vão tratar de diversas questões, mas a questão principal é que envolve o quê? A nossa fé. Então, nós acreditamos. Por isso o apóstolo Paulo falou, se você não crê na ressurreição, a nossa fé é morta. Então vai passar também pela questão de fé, evidentemente. E caminhando para concluir, gente, eu quero pensar com vocês algumas coisinhas. O texto diz assim, vá e chame e conte aos discípulos e a Pedro. Por que Pedro não estava na galeria dos discípulos? Pedro já não era um dos discípulos, gente? Por que tem essa especificação aos discípulos e a Pedro? Porque Pedro negou Jesus, como todos nós sabemos, e ao negar Jesus, Pedro se isolou do bando por um tempo. Pedro passou a sentir o peso da ação dele. Mais uma vez, eu gostaria que vocês pensassem, para ver se vocês nunca passaram por isso. A sensação de que você fez uma coisa que não deveria, e você fica com aquela sensação de, meu Deus, eu sou indigno do Senhor, eu não quero nem orar, eu preciso me afastar, eu preciso me distanciar. E Pedro sentiu o peso da ação dele, ainda mais depois de tudo que Jesus padeceu, e ele vendo que Jesus tinha avisado que ele faria aquilo. Então, quando vem a mensagem da ressurreição, gente, junto com a mensagem da ressurreição, vem a mensagem da misericórdia. A mensagem é, vá aos discípulos e diga que ele ressuscitou. E diga também a Pedro. Gente, toda vez que você se lembrar da ressurreição, você precisa se lembrar que o nosso pecado não é o que nos define. Ele não é definitivo. O que define é o Cristo que ressuscitou. Então é por isso que, Pedro, não é o seu pecado, não foi o fato de você negar Jesus que vai definir quem você é, mas sim o fato de que Jesus ressuscitou e está te chamando. Agora é justamente você ir até Jesus que vai definir a sua vida e definir quem você é. Então não são as nossas falhas que nos definem, é o Cristo que ressuscitou e que nos chama para perto dele quem nos define. Então a gente vê a ressurreição como um símbolo da misericórdia. Quando Jesus revelou que ele o que estaria por vir, né? Que o reino de Deus estava vindo, no capítulo 9, nós vimos isso há algumas semanas, ele deu uma frase que, na época, não deve ter feito muito sentido para eles, e quando a gente leu, a gente ainda ficou do que Jesus estava falando, que Jesus falou, e não passará desta geração, a geração que ele estava, não passará dessa geração, sem que vocês vejam o reino de Deus vindo. Capítulo 9, versículo 1 do Evangelho de Marcos. E eles viram o reino de Deus vindo. Como? Não foi pleno, não foi Jesus já reinando e acabando com toda a maldade, mas foi a ressurreição de Jesus, o marco de que o reino de Deus começou na vida de Jesus, ele deu um passo enorme na ressurreição de Jesus, e ele vai ter a plenitude na vida eterna, quando nós estivermos juntos com Jesus, reinando, como a própria palavra de Deus nos diz. Então, gente, só não tem a chance, a oportunidade diante da ressurreição de Jesus aqueles que já se foram, como foi o caso de Judas. Judas suicidou antes de Jesus voltar, antes de Jesus ressuscitar. Então Pedro, que é o que estava, o pecador distante, Jesus chama para perto. Judas não teve essa possibilidade, porque ele colocou fim na própria vida. Então a gente vê que Jesus traz a mensagem da misericórdia. O chamado de Pedro mostra que há espaço para recomeço na ressurreição de Jesus. E a ressurreição que muda toda a história da humanidade, Jesus chama para andar com ele, e a questão é a seguinte: desde que Jesus ressuscitou, nós temos uma convicção de que, uma vez que ele ressuscitou, ninguém mais precisa morrer. Em que sentido? Agora a gente consegue ter esperança. Daqueles que partiram no Senhor, a gente tem qual esperança? De que eles não estão mortos, de que nós os encontraremos eternamente. A mesma esperança deve haver em nós de que, se
Deus me livre, acontece alguma coisa, do jeito que as coisas estão hoje, em meio à pandemia, tanta coisa, se o pior acontecer, ele é pior aos nossos olhos humanos. A eternidade está logo ali. A ressurreição de Jesus é o marco para dizer para a gente o seguinte: Rose, Gigi, Giovana, Jéssica, todo mundo, Romilson, a nossa vida não termina aqui. A mensagem do domingo de ressurreição é: a nossa vida é eterna. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver, ter uma vida digna do Evangelho aqui e uma vida plena eternamente. Nós não precisamos morrer. Gente, o que eu quero que vocês guardem de tudo isso? A esperança da vida eterna, mas também que vocês sondem o coração de vocês, porque se nós cremos que Jesus ressuscitou, como todos nós cremos, nós precisamos viver como alguém que serve o Deus vivo. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, mas nós não nos relacionamos com Jesus, nós não nos submetemos às suas palavras, nós não o honramos como nosso Senhor, nós servimos um Deus que está morto. Nós não servimos um Deus vivo. Servir um Deus vivo é viver da maneira digna da vida que Ele tem para cada um de nós. Amém? Amém. Vamos orar? Por favor, baixem as vossas cabeças, fechem os seus olhos, vamos falar com o Senhor.